a graça e o amor de Deus estejam sobre você. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 19 ao 27. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o pedires ao Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele vai ressuscitar, mas na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Amados irmãos, católicos e evangélicos, a reflexão deste Santo Evangelho que fala sobre a morte de Lázaro. Jesus então conforta suas irmãs Marta e Maria que ele ressuscitará. Então, amados, há momentos em nossa vida em que achamos que tudo acabou e nos parece muito escuro, uma esperança obscura, sem muita vida. No entanto, é justamente nesta hora que nós temos de esperar, até mesmo a esperança. Interessante, né? Falar, esperar a esperança. Mas é preciso ter esta esperança e esperar o momento certo. Esperar a própria esperança quando não temos nada para esperar e recusar o desespero. Nesta hora que demonstra a nossa verdadeira fé. É nesta hora que floresce a nossa verdadeira fé. Esta é a grande mensagem do Evangelho de hoje, narrado por João. A fé sem limites em Jesus, que gera em nós esperança. Nós devemos ter esta fé sem limites, como Maria teve, que seu irmão seria ressuscitado, mesmo em presença da morte, quando nós perdemos um ente querido. Este Evangelho de hoje vem reforçar a nossa certeza que há uma vida eterna.
além desta vida efêmera deste mundo, se nós crermos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mesmo com a presença da perda, da morte dos nossos entes queridos, como aconteceu com Marta, diante do fato consumado da morte do seu irmão Lázaro, Marta foi ao encontro de Jesus e acreditou quando ele disse: teu irmão ressuscitará. Aí está o exemplo de Marta, o quanto nós devemos ter fé em Jesus ressuscitado e que nós também um dia ressuscitaremos e que os entes queridos que já se foram deste mundo ressuscitarão. Jesus então pergunta a Marta: tu crês isso? E ela responde com certeza: sim, Senhor, eu creio firmemente. Então, caríssimos amigos, na nossa vida também nós nos desesperamos quando deparamos com a situação de morte. Quando perdemos um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, a esposa, o esposo, filhos, todos aqueles entes queridos da nossa convivência no dia a dia. O mundo desaba, o chão falta a nossos pés quando perdemos alguém que amamos. No entanto, Jesus vem ao nosso encontro e nos propõe uma vida nova mediante a nossa fé, fortalecendo a nossa alma e nos dizendo: tu crês isto? Que eu sou a ressurreição, a vida, o caminho e a vida? Que nossos entes queridos ressuscitarão? Você crê nisso? Nós cremos nisso que Jesus diz no Evangelho de hoje. A nossa resposta de fé diante das propostas de Jesus é o grande segredo para que permaneçamos firmes nas horas das grandes provações, nas horas de tristezas, por nos separarmos fisicamente de nossos entes queridos. Mas se nós cremos como Marta, firmemente, teremos o conforto e sabemos com certeza que existe uma outra vida, muito mais completa e plena do que esta daqui da terra. O nosso coração fica triste quando perdemos entes queridos. Porém, aos olhos do Pai, ainda deve haver razão para a alegria. E como deve haver razão? Se nós alimentarmos da nossa fé, que um dia estaremos na luz, na vida eterna, que nossos entes queridos estarão lá. Quem crê em Jesus também crê que Ele pode ressuscitar todos nós. Tudo que nos parece ter morrido viverá. Diante do fato consumado, nós precisamos crer vivamente, firmemente, para acolher as graças que nos vêm do céu. A graça que vem do coração de Deus. Se praticarmos o amor, jamais morreremos. Jesus diz: mesmo que alguém
mesmo que alguém esteja morto, viverá. Assim também conosco, com o nosso conforto espiritual. Mesmo que alguém muito querido tenha morrido fisicamente, nós nunca poderemos duvidar da força do amor de Jesus, que quer nos salvar e nos fazer uma noite escura. Ele quer encher de estrelas do céu essa noite escura, resplandecente com a luz de Deus e os anjos, conduzindo nossos entes queridos para o céu, e um dia que nós também formos, se nós vivermos o amor, não deixar a escuridão tomar conta da nossa vida. Quando nós caminhamos na vida tendo convicção de que o poder amoroso de Deus pode nos conceder vida nova e nos tirar das situações de morte do espírito, nós não tememos coisa alguma. Por que não tememos coisa alguma? Porque cremos firmemente como Marta que Jesus é a ressurreição e a vida. Crer em Jesus é o troféu mais valioso que nós podemos empunhar, pois é a condição prevista por Ele próprio, para que tenhamos a vida eterna desde já, aqui na terra, começando aqui a vivenciar o reino de Deus. Se existir amor no nosso coração, se existir fé na nossa cabeça, na nossa alma, já começaremos a vivenciar esse reino de Deus, esse reino da luz, já aqui na terra. Pois é a condição prevista pelo próprio Jesus, para que nós tenhamos a vida eterna, dando os primeiros passos desse mundo, depois a continuidade lá na eternidade junto com Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Posso morrer fisicamente, mas vou viver para a eternidade, se eu crer em Jesus. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Mesmo que eu esteja morto fisicamente, eu viverei. E eu crendo em Jesus, nunca vai morrer o meu espírito. Ele complementa dizendo para Marta: crês isto? E você? Crê nisso também? É assim que você pensa e espera? Como você entende isto que Jesus falou? Ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais? O que você entende desses dois versículos? A que tipo de morte Jesus se refere? Deus abençoe você.